Boa tarde, aqui quem fala é o professor Felipe Rafael, professor da escola Luiz César de Siqueira Melo. Sou professor de Educação Física, personal trainer, e na escola Luiz César eu atuo como professor de Karatê para os estudantes. E hoje nós temos uma conversa bem agradável para um projeto de duas professoras que estão fazendo na escola, um projeto literário. E nós estamos aqui hoje com uma das maiores e melhores, em minha opinião, escritoras, Dona Usleina de Oliveira Mota. Primeiramente quero agradecer a senhora, viu, Dona Usleina, por nos receber à escola, por dar essa entrevista, por falar um pouco da sua história, como que a literatura ela influenciou a senhora, como a senhora também influenciou outros alunos, outras pessoas com a questão da literatura, pelos livros da senhora que a senhora fez e pelos amigos também escritores da senhora. Hoje é um nome bastante lembrado hoje na nossa cidade, né, o nome da senhora. Dificilmente esquecer o nome da senhora, por tanto que a senhora fez na nossa cidade. E eu só tenho que agradecer pela pessoa que a senhora é. Obrigada. Conheço a senhora, assim, um bom tempo da igreja. Foi minha mãe de oração, foi muita coisa minha. Foi uma das mulheres também que me ajudou a escrever na escola, a concurso e tudo mais. E sempre me destaquei pela sua capacidade, pela sua paciência que a senhora teve com a gente. Isso é gratificante. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco. E eu quero perguntar para a senhora, começar a perguntar à senhora, como que a literatura influenciou a senhora, como que começou esse amor pela literatura, Dona Usleina? A minha história é longa. Eu atribuo esse gosto pela literatura, principalmente pelos versos, pela poesia, Sim. porque eu sou de origem de uma família tradicional presbiteriana e a igreja presbiteriana, no tempo da minha infância, da minha adolescência até a juventude, ela valorizava muito a poesia, o teatro e a música. A poesia, o teatro e a música. Então eu cresci gostando de poesias, né? Gostando de músicas, que eu digo músicas sacras mais, né? E também era um tempo que a gente fazia teatro em quase todas as épocas do ano, né? Dia das Mães, outro dia, tempo da Páscoa, Natal, Ano Novo. A igreja tinha as pessoas. Hoje eu não digo que é a mesma coisa, mas naquele meu tempo de infância, adolescência e juventude, a gente declamava muitos poemas na igreja. A gente aprendia o gosto de estar na frente de um público, né, de uma plateia. Saber falar, né? Para falar. Então, acho que veio disso o meu gosto, desses costumes da infância e da juventude, de gostar de livros, gostar muito de livros, se bem que de uma família pobre, zona rural, eu tive muita dificuldade para encontrar livros para eu ler, mas todos que eu encontrei, eu li. De uma maneira ou de outra, eu li os livros, né, emprestado. Sim. Então, isso veio desde a minha infância, desde o meu começo de vida, o gosto pela literatura. E é claro que a senhora acabou de citar aí a questão da dificuldade que a senhora custava encontrar livros. E nem isso atrapalhou a senhora a ser quem a senhora é hoje, né, Dona Usleina? Deixa eu falar, as pessoas se dão bem em alguma arte, eu considero isso dom de Deus, né? Sim. Pessoas que têm facilidade de aprender a música, de tocar um instrumento, pessoas com facilidade para pintar um quadro, e também pessoas com facilidade para escrever poemas. Porque isso para mim é dom de Deus. E como o dom é um presente de Deus, ele não deu para todo mundo, né? Então eu me sinto privilegiada por Deus ter me dado o dom
de gostar da leitura e gostar de escrever poemas. E nós sentimos privilegiados de poder ler alguns livros da senhora, né, Dosleina? Graças a Deus. Então, pessoal, a Dona Osleina, nós não vamos prolongar muito, porque senão se nós deixar aqui, a Dona Osleina tem muita história para contar, né, Dona Osleina? Mas é uma questão de um documentário bem rápido. Inclusive, Dona Osleina, a senhora falou sobre a sua infância. E hoje, como que está a questão da literatura hoje? Hoje esse modo, né, que está totalmente mudado, creio eu, com a literatura antigamente. Como que a senhora se identifica com essa questão hoje, no mundo atual hoje? Olha, se bem que eu estou afastada da educação, eu estou aposentada há quase 20 anos, até ainda meu tempo de professora na sala de aula, ainda havia muito incentivo para ler, né? Ler. Não muito, mas já o aluno já tinha prazer. A gente, como professora de literatura, Sim. a gente pedia para ler um livro, discutir um livro, eles ainda liam. Mas eu vejo nos nossos dias de hoje, no momento atual, que a tecnologia, quando eu falo, é o celular, é o computador, No modo geral, né? no modo geral, toda a tecnologia tirou do nosso aluno o foco sobre a literatura. Eles falam, eu acho completamente diferente ler um livro ou então ler no celular. Eu não sei por quê, mas eu acho que o livro, ele é especial. Ele é especial. Ele traga uma coisa mais surpreendente, né? Uma questão mais viva, né, Dona Osleina? Eu mesmo afastada da educação há muito tempo, mas eu conheço as pessoas ao meu redor, estudantes, vizinhos, tudo. As pessoas não gostam de ler, não. Hoje em dia, pouca gente gosta de pegar um livro e ler. Não, eu acho no celular tudo que eu quero, tem resposta para tudo. Hoje está mais fácil a questão, né, Dona? Mas eu acho isso aqui, ó, primordial, o livro. O livro. A gente viaja no livro. A gente parece que está no outro continente quando a gente lê um livro, sabe? Está em outro lugar, noutra paisagem. O livro traz memórias, ideias especiais, fabulosas para a mente da gente. Que bonito. Eu valorizo imensamente o livro. E assim, antes da senhora apresentar o trabalho da senhora, o que a senhora poderia dizer para as crianças hoje, para os jovens, adolescentes, para as crianças que estão começando, para os pais, o que a senhora pode dizer e ensinar para começar uma criança a gostar de uma literatura, de ler, por exemplo? O meu primeiro conselho é falando para os pais: não deixe o seu filho 24 horas diante de um celular, nem diante de um computador. Sim. Dê um tempo para ele pegar um livro e ler. Sim. Dê um tempo. Porque eu tenho visto isso na minha família, né? As crianças, adolescentes, com o celular. Não estou desfazendo do celular. Ele é um Mas não é utilizado para isso, né, Dona Osleina? Ele é um objeto, um instrumento utilíssimo na sociedade, mas é preciso aprender também a gostar de ler. Gostar de ler. Porque é lendo que a gente enriquece o vocabulário da gente, lendo bons autores, bons livros. Quais seriam esses bons autores para a senhora hoje? Os bons autores, né, da nossa literatura brasileira, que às vezes tem da literatura francesa, inglesa, né? Eu mesmo gosto muito da literatura brasileira, da Cecília Meirelles, muitos outros, agora a cabeça cai. Eu já li todos. Na minha infância eu gostava muito de José de Alencar. José de Alencar. Mas agora na minha idade já acho que isso é prova mais para a juventude. Se bem que ele é um excelente escritor. Sim. Eu, particularmente, não sou romântica. Não sou romântica. Exato. Eu sou realista. Ah, sim. Realista. Então, eu gosto dos livros
realistas. Eu sou do realismo. Legal. Não gosto de ficção. Não. Não gosto de ficção. Ó, a Não dona gosto. Zuleina é um pouco exigente, hein, galera? Não é? Então, eu tenho gostado muito, até uma pessoa me criticou que eu gosto de coisas tristes, porque eu já li todos os livros que chegaram às minhas mãos sobre todos os episódios que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Porque aquilo para mim foi a vida, foi a realidade, foi aquele tempo de guerra. Então eu tenho lido uns 6 ou 8 ou 10 livros sobre episódios, depoimentos, né? O último que eu li chama-se O Pianista, um livro maravilhoso, sabe? Para o meu gosto de pessoa realista, mas para pessoa romântica não é bom. Ah, sim. Não há nada de romantismo. Há talvez de heroísmo, há de pessoas boas, de pessoas que amam o próximo, e há também muita crueldade. Nossa, legal. Muito bom, dona Zuleina. Dona Zuleina, uma questão. A senhora foi parceira da Alago, né? Da Academia de Letras? Eu fui parceira da Algo, Algo. não da Alago. E qual que é essa diferença entre as duas? Ó, Algo é uma academia Sim. voltada especialmente e unicamente para literatura. E depois que acrescentou a artes, artesanato, então algo, né? Foi a primeira, A né? primeira. Aí depois a Lago foi a questão das mudaram artes. o nome, incluíram as artes. As artes, Entendi. principalmente as artes plásticas, o artesanato principalmente. E eu acho que cada coisa tem que ter o seu lugar, sabe? Entendi. Literatura é literatura. Artes plásticas é outra arte, que eles têm a sua academia separada. Então eu não concordei que a Algo passasse a ser a Lago, porque eu acho que literatura tem seu lugar. Isso só eu não sabia, dona Zuleina, eu não Então sabia. o presidente achou de. Eu me desliguei há muito tempo, porque eu sou da Algo, de literatura de Goiânia. Antiga, né? Mas não sou, eu não sou artesã, né? Eles incluíram artesão, artista plástico, todo mundo, juntou as coisas, mas para mim literatura É literatura. é literatura. E teve mais pessoas também que saiu junto com a senhora? Tem. Teve, né? Teve. E quanto tempo que a senhora está nesse ramo de escritora? Olha, Mais ou menos. mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu falar. O tempo é nosso, não é? O tempo é nosso, o tempo Você é está nosso. se tendo Não, tranquilo. Eu estudava no Jales, eu comecei a estudar parei de estudar naquele tempo, oitava série ginasial, que chamava. Deixei para casar e só depois daí, 14 anos, eu voltei para a escola. Depois que eu já tinha meus 4 filhos, sabe? Eu tive necessidade de entrar para a escola. E para mim foi uma das as coisas melhores que já me aconteceram na vida, foi voltar para a escola. Porque eu amo a escola. Hoje ser um estudo não é nada, né, dona Zuleina? É a escola. Então, num concurso no Jales Machado, eu como estudante ainda, era um concurso para o Dia dos Pais. Eu ganhei em primeiro lugar um poema que eu fiz. O poema se chama O que é um Pai? No tempo da saudosa irmã Célia, que era professora de português. Então ganhei em primeiro lugar e com isso, antes eu já gostava muito de ler, de declamar, de decorar, que toda a vida eu tive uma facilidade muito grande para memorizar poemas. Mas aí quando eu senti assim, valorizada por ser privilegiada nesse concurso, aí eu comecei a escrever. Isso mais ou menos em 1974, mais ou menos. 1974. Legal. Zuleina, eu estou vendo da senhora alguns livros. Apresenta para a turma alguns dos seus trabalhos realizados. Inclusive ganhei o meu de novo, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho muito alegria de Deus ter me dado ideias para escrever esses 2 livros. Ainda foi no tempo que eu trabalhava na educação,
como coordenadora pedagógica aí da regional, então, as professoras com muita dificuldade para trabalhar com textos com os alunos, eu escrevi primeiro esse, Bichos, Bichinhos e Companhia, 15 poemas, em poemas, uma parte assim, agora que estou querendo começar a escrever em prosa, mas toda a vida escrevi em versos, né? Então, tive o prazer de fazer esse livro e falo sobre os mais simplórios dos bichinhos. Por exemplo, aqui, um poema sobre um marimbondo, né? Um poema sobre uma pulga, um poema sobre um gato, porque esses bichos todos fazem parte da vida da criança. Então, um texto muito ético, muito profundo, muito filosófico, muito cheio de conselhos, né? O aluno não tem vontade de ler. Ele tem vontade de ler aquilo que ele gosta, que chama atenção e que faz parte da vida dele. Faz parte da vida dele. São somente 15 poemas, porque o aluno, na alfabetização, nos primeiros anos escolares, ele não gosta de um livro grosso, grande, e nem de textos longos, né? Então, esse aqui teve muito sucesso. Sim. As professoras, graças a Deus, do estado e do município, aproveitaram muito esse dia, porque para cada poema eu também dei sugestões de atividades. E esse aqui, depois eu escrevi esse outro aqui. Esse aqui não é sobre bicho, não. Coisas, coisinhas e companhia. Então, aqui, sobre os óculos, sobre o relógio, sobre o sabonete, a história de uma agulha, coisas simples mesmo, muito simples. Anel, né? Um anel. São 15 poemas também, dedicados ao aluno gostar da literatura e não ter preguiça de ler. Ah, legal, né? Por isso que eles são também lúdicos. Os Muito poemas terminam meio engraçado, fazendo umas piadinhas, uns agradinhos que eles gostam muito. Sim. Agora, um livro que eu tenho o maior orgulho de não escrever sozinha, é esse livro que conta toda a história do município. Qual que é o nome dele? Goianésia, seu povo e sua história. Esse livro levou 2 anos para ser escrito. Nossa. Esse livro foi encomenda do Dr. Hélio de Souza, que era Na época foi prefeito, ele foi prefeito, né? Foi. Agora é deputado, né? Ele nos encomendou um livro que falasse sobre a história de Goianésia. Então foram 2 anos de luta mesmo, de domingo a Mostrando domingo, a realidade de Goianésia, né? procurando o que escrever, porque nós não tínhamos nada em que se basear. Nós nos baseamos nas histórias dos pioneiros, nas igrejas velhas de Jaraguá, outros lugares antigos, mas principalmente na memória dos pioneiros. Nossa, que legal. Na memória dos pioneiros. E esse livro ainda, ele existe? Existe? Para Não. leitura? Não, o doutor Hélio encomendou 500 exemplares, distribuiu nas escolas todas, no livro com pessoas que fizeram a nossa cidade, fizeram nossa história. Eu quero lembrar aqui que participou ativamente da edição desse livro, a saudosa Maria Ivoni Correia Guimarães, o saudoso José Carvalho, que já faleceram, e também Ana Maria Godinho de Menezes e eu. Nós 4 escrevemos esse livro. Nossa, legal. Foi muito bom. Nós retrocedemos na história de Goianésia até o ano de 1849. Que nós conseguimos retroceder na história para escrever a história, a memória do passado. E não foi fácil, não. Muitas viagens, muita conversa, testando se aquilo era verdade ou não. Tanto que um livro de história como esse, não pode dizer que ele é 100% verdadeiro. Não, porque nós ouvimos eles da boca do povo, né? Né? Mas para narrar um fato, nós ouvíamos 3 pioneiros para depois chegarmos a um ponto comum, Uma conclusão. uma conclusão. Agora eu tenho muito orgulho desse aqui. Esse aqui foi só eu que escrevi.
Frutos do Outono. Esse livro também teve muita aceitação. São 50 poemas. Então eu me orgulho muito desse livro, porque esse livro eu tenho uma predileção pelo soneto, que hoje em dia ele nunca sai de moda, o soneto. Ele vem lá desde a antiguidade dos escritores portugueses, espanhóis, né? Então a primeira parte desse livro são 18 sonetos que eu escrevi. Certamente os professores, os alunos sabem que o soneto é uma poesia de forma fixa, dois quartetos e 2 tercetos, não pode fugir disso. Por isso é meio difícil de escrever. Então, 18 sonetos, escrevi uns 10 ou 12 poemas de cunho bíblico e escrevi uns, acho que 22, abrangendo vários assuntos. Legal. Então, dona Zena falou muito, coitada. Eu não posso falar muito. Mas dona Zena, foi ótimo. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com a senhora, pelo tempo que a senhora tirou para nós, né? Por nos receber aqui na sua humilde residência, lindo, maravilhoso, cheio de plantas. Agradecer pela história contada, com certeza isso vai mexer muito com alguns professores, mexer principalmente com alguns pais e alunos, porque a voz da sabedoria está aí. Eu só tenho 26 anos, a senhora... Eu tenho 80. Olha aí, a senhora está com 80 anos, então eu ainda tenho muito que aprender com a senhora, muita gente tem muito que aprender com a senhora. E pedir a Deus pela vida da senhora, que a senhora continue sendo essa mulher exemplar, essa mulher que sempre dedica em tudo que faz. Né? E eu quero parabenizar aqui o Felipe e a sua equipe que está desenvolvendo esse projeto literário, e desejo a eles muito sucesso e que eles consigam despertar nos alunos o gosto pela leitura, porque uma coisa eu termino dizendo, nem todo mundo nasceu para ser poeta nem escritor. Não, porque é um dom. É um dom, né? Mas todo mundo tem que saber a língua portuguesa na ponta da língua mesmo, porque falar eu posso pisar um pouquinho na língua, mas para escrever eu não posso escrever errado. É verdade, boa orientação. Falar eu posso falar, às vezes, não muito errado. Assim, umas gírias, né? Uns palavras mais simples, mas para escrever é necessário boa leitura de bons escritores e também saber a língua a fundo o mais possível. É muito bom. Parabéns. Obrigado. Foi as pessoas responsáveis diretamente desse projeto, a professora Eusali e a professora... Fugiu o nome dela aqui, porque até na hora que eu decorar o nome desses professores lá, mas são 2 professoras de português que estão à frente. É uma professora Eusali que eu te mostrei, e a outra é a professora Fátima. Lembrei. A professora Fátima. Elas me perguntaram, Felipe, você conseguiria fazer isso? Eu falei assim, vou tentar. Sei como que está lá, mas eu acho que eu consigo. Então, muito obrigado, dona Zilene. Sempre às ordens. Tá. Eu estou aqui, velha, aposentada. Velha não, experiente. Com os 80, mas eu quero, no que eu puder, ajudar os professores, porque hoje em dia ser professor é bem diferente do tempo que eu fui professora. Ser professora para mim na sala de aula era o lugar mais maravilhoso. Eu me sentia no céu, dialogando, conversando com os meus alunos. E eu vejo que hoje a coisa é diferente. As professoras têm muita dificuldade, mas que Deus dê a vocês o ânimo, a inteligência, os meios de fazer com que a nossa juventude aprenda essa maravilhosa língua portuguesa, goste da língua portuguesa, leia bons livros e, se possível, vá escrevendo um pouquinho. E para terminar, não é pedir muito, sabe, fazer um trechinho de um poema para nós? Qualquer coisa que a senhora lembrar. Para terminar, não estava no script, mas se a senhora puder.
Eu tenho um soneto que eu gosto muito dele, ele chama Pontes, pode ser? Pode, claro, toda senhora. Eu não falo poema sentada, não. Por favor. É. Rústicas, de simples toras, construíram-se as pontes de outrora, sobre rios, vales, depressões, unindo vilas, cidades, até nações. As de hoje são de cimento, construções fortes do momento, mas com a mesma finalidade, as pontes unem a humanidade. Eu também quero construir pontes, não de toras ou de cimento que liguem rios, riachos ou fontes. Eu quero pontes de paz, permanentes, que desfaçam todo o desentendimento, que desmanchem ilhas e construam continentes. Que maravilha. Muito obrigado, viu, dona Zleida? A senhora, como sempre, sensacional nas palavras, sensacional na... E a senhora, eu lembro disso, que a senhora falou assim, nunca se fala de poema sentado, sempre em pé para sair de alto som e sempre articulando. E também memorizar. Memorizar. Para viver mais o poema. Ler é bom, mas memorizar e declamar é melhor. É verdade. Muito obrigado, De nada, Zleida. sempre às ordens. Obrigado.